Começando mais um Vida e Saúde, vem pra cá que é quarta da saúde mental e eu quero muito que você aproveite mais uma vez esse tempo que vamos ter juntos por aqui. Wagner, você tá bem? Tudo bem, Teru? Muito bem. Como é que tá você aí em casa? Nada tóxico aí, né? Tudo tranquilo? Ele já deu a pista. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Teru e Wagner. Estamos aqui para discutir essa pauta que é super relevante. Você aí já sentiu que algumas pessoas ao seu redor acabam drenando sua energia e afetando até o seu emocional? Pois é, conviver com atitudes negativas, críticas constantes ou a manipulação pode sim impactar a nossa autoestima e bem-estar. Mas e aí, gente, será que é possível lidar com pessoas tóxicas sem se deixar abalar? Olha, muito controle emocional, mas muito aprendizado e hoje você vai contar com a ajuda. A psicóloga Luciana Balcão e o colunista de saúde mental Wagner Cantore estão aqui para esta missão. Vocês vão ajudar a gente a reconhecer um relacionamento, um comportamento que pode, de repente, estar causando esses malefícios para a gente, mas também estabelecer limites saudáveis para proteger a nossa saúde emocional no dia a dia. Super necessário, né, gente? E é claro que hoje é dia de aproveitar a presença deles para responder as dúvidas que vocês nos mandarem aqui até o final do programa. Então, não perca tempo, você vai participar com a gente ao longo desse programa, tá? Trago aqui o Devocional Jovem Protagonistas de 2026. Um texto que, olha, a produção caprichou na escolha, porque nós temos vários devocionais aqui, Wagner. Mas olha o texto que foi escolhido hoje, Mateus 5, 44 e 45, tá? Diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. É um texto poderoso, é um texto necessário, mas um texto difícil, não é não, gente? Vamos combinar a amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue. E nós vamos falar aqui sobre pessoas tóxicas, ambientes tóxicos. Nós vamos talvez tocar na vida de pessoas que estão assistindo, que são essas produtoras de toxicidade. De sofrimento. Mas a palavra de Deus tem esperança até para essa situação. E nós precisamos buscar a Deus. Nós já fizemos aqui a nossa oração, pedindo por você, pedindo por este momento aqui e podemos ter a certeza de que Deus nos ouve. Então, olha, busque você também, orar por aquilo que está aí te magoando, aquilo que está te ferindo e Deus vai cuidar de você certamente. Já começou? 30 segundinhos? Você convida alguém para assistir com você? A gente vai ali e volta já. Muito bem, vem pra cá, quarta da saúde mental. Hoje vamos falar sobre lidar com pessoas tóxicas. Será que a gente consegue mudar, gente, essa pessoa? Será que a gente pode dar um conselho? Tantas perguntas, tantas dúvidas podem aí passar pela cabeça de quem está sofrendo ou quem já sofreu por esse convívio. E a doutora Luciana Balcão está com a gente hoje, ela é psicóloga. Wagner Cantore, colunista de saúde mental. Os dois vêm aqui ajudar você, porque quem sofre com esse ambiente, gente, sofre muito. Muda a vida, às vezes muda de trabalho, muda de ocupação, muda de família muitas vezes. E antes de trazer aqui a palavra aos nossos especialistas, eu pergunto para você, você já saiu aí de uma conversa se sentindo culpado, se sentindo diminuído, mas num nível muito mais baixo? Conta pra gente. Nosso WhatsApp é o 12 98266 0004. Você pode trazer a sua participação aqui de maneira anônima. E ao longo do programa, conforme a gente for trazendo aqui alguns assuntos, você pode se lembrar de alguma situação aí
e trazer aqui para, de repente, receber uma nova perspectiva sobre a situação. Pode ser? O QR Code aqui também, olha, está disponível para você e te leva ao contato com a nossa produção, tá bom? Conta pra gente se tem alguma pessoa que faz você se sentir mal depois de conviver um pouco ou depois de passar um pouco de tempo, e a gente pode ter, quem sabe, trazer aqui se é tóxico ou se não é, tá bom? Vamos começar tentando diferenciar conflitos normais de um padrão relacional tóxico e repetitivo, porque vamos combinar. Nem todo mundo, quer dizer, ninguém é assim pleno do jeito que a gente está aqui hoje, né, Wagner? Arrumadinho, sempre sorrindo. Não, a gente tem nossos momentos de fúria, todo mundo tem. Temos, claro que temos. Na verdade, todos nós podemos ter comportamentos tóxicos em alguns momentos da vida, né? A gente tem alterações de humor, a gente tem dias difíceis, às vezes a gente está estressado e pode dizer uma palavra torta aqui ou acolá. Digamos assim, nem todos nós somos flores que se cheirem, né? Que se cheirem o tempo todo, que se cheirem o tempo todo. Isso mesmo, nós podemos ter comportamentos tóxicos, mas há uma diferença bastante significativa. O padrão de comportamento tóxico e abusivo, ele é repetitivo, ele é um padrão mesmo que a pessoa segue num contínuo. A pessoa faz aquilo sempre, o tempo todo, em diversos momentos. Existe um padrão do comportamento da pessoa que é tóxica. Já a pessoa que não é tóxica por natureza, mas ela tem alguns comportamentos tóxicos, ela pode eventualmente dizer uma coisa ruim, ter um comportamento ruim, mas isso não é um contínuo, não é o padrão dela. Às vezes é uma coisa pontual, num dia de TPM, por exemplo, numa situação ou outra, tive um conflito no trabalho, às vezes cheguei em casa de mau humor, não que a família deva receber esse mau humor, né? Mas pode acontecer e aí a gente tem que se conscientizar, pedir desculpas, né? E resolver a situação com quem causamos. Agora, a pessoa abusiva e tóxica, de fato, ela não reconhece o abuso, ela não reconhece a sua toxicidade, ela é incapaz de pedir perdão e ela vai sempre culpabilizar o outro pelo que está acontecendo. Essa é uma marca do relacionamento abusivo e tóxico. Eu acho que esse assunto ele é extremamente importante, porque a gente tem falado muito por aí sobre o tóxico e sobre o narcisista, que muitas vezes é quem leva a culpa desse ambiente tóxico, dessa situação tóxica. Só que se fala tanto que acabou ficando uma coisa meio até pejorativa, né? Ninguém mais quer ouvir falar sobre tóxico ou sobre narcisista. Então eu acho que a gente tem que pontuar muito bem essa diferença. Conviver com outros seres humanos não é tarefa simples, não é tarefa fácil. Então, nessa convivência vão existir conflitos. A Luciana deixou muito claro aqui que quando a coisa é tóxica, existe um padrão. Existe um padrão desse comportamento. Quando existe simplesmente um conflito, não existe um padrão. Mas sabe o que pode acontecer, às vezes, uma confusão? Assim, ó. Vamos falar da casa dos outros, que eu não quero falar da minha. Teru e Vanderlei, entendeu? Vamos lá. Aí o Vanderlei todo dia deixa a toalha em cima da cama quando ele sai do banho. Jamais, né? Que não é a cara dele. Mas aí a Teru pega e tá... Quanto tempo você tá casada já, Teru? 20. 20 anos Teru tá casada e ela todo dia fala pro Vanderlei tirar a toalha da cama e o TDAH ali não faz com que ele consiga aprender e ele deixa a toalha na cama. É repetitivo. A Teru está falando todo dia a mesma coisa da toalha, mas a Teru está falando sobre a toalha. É sobre esse ponto que a incomoda, mas ela não invalida toda e qualquer atitude do marido dela. E a casa dela não é um campo de batalha entre os dois, onde é extremamente tóxico. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essa diferença, para que a gente realmente saiba do que a gente está falando. A gente está falando de um ambiente terrível de se conviver, um ambiente que mais parece um campo de batalha, não existe paz, existe alguém que destrói e alguém que é destruído. Exatamente. Eu gostei muito dessa não do exemplo, do meu exemplo. Peço perdão. Que até em casa seria o contrário, tá? Eu que deixaria. Meu marido é mais certinho, cama, né? Mas eu gostei desse exemplo porque traz para nossa realidade. Mas eu tenho dúvida. Eu sei que hoje em dia tem muitos nomes, né? Tem esse ambiente tóxico ou essa pessoa que é tóxica sempre vai ser assim de uma maneira muito
clara, Não, tóxica? não. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante, porque tem gente que funciona muito bem com a máscara social, necessária para todos nós. Tem dia que a gente não tá bem, tá com dor de cabeça e precisa atender no trabalho. Então você põe a máscara para funcionar. Mas eu queria saber se tem pessoas tóxicas que acabam dando aquela boa mascarada até se revelarem. Isso existe e é bem comum. Então, o que pode acontecer é uma pessoa que socialmente ela tem essa máscara, ela tem ali uma, como é que eu diria, uma interpretação social, ela representa e trata todo mundo muito bem, é muito gentil, é muito cordial e geralmente com as pessoas mais íntimas, que são os seus cônjuges e filhos, é onde ela se revela exatamente como ela é. Então, isso é muito comum. Às vezes uma pessoa fala assim, não, mas você está falando de fulana de tal ou de fulana de tal, é impossível, essa pessoa é tão agradável, é tão gentil, é tão bondoso, é tão bondosa, é tão generoso, mas em casa, com as pessoas que eles têm intimidade, é que eles se revelam, manipulam, desvalidam emocionalmente, criticam, debocham, fazem Mas pode ironia. acontecer no ambiente de trabalho também. Claro, claro. Porque daí você vai Claro. ficando mais íntimo das pessoas com quem você Sim, convive. sim. No ambiente de trabalho, na família, como a Luciana colocou, e também em relações de amizade. Sim. Então, essas pessoas que realmente têm um transtorno de personalidade e vão ter essas atitudes e criação desse ambiente extremamente tóxico, elas são pessoas extremamente inteligentes que precisam manter o controle das pessoas que estão por perto delas. Exatamente. Então, é um grande jogo de morde-a-sopra. Inclusive, tem isso, né? A pessoa veste uma máscara, acho que foi a Teru que disse, né? Veste uma máscara e socialmente ninguém acreditaria que aquela pessoa faz o que ela faz dentro de casa, porque com todos que estão em volta, ela é um doce, E ela quem é maravilhosa. paga de louco ou louca, disfuncional, é a pessoa que está dizendo que está sofrendo abuso. Porque as outras pessoas vão falar, não é possível, você está falando de fulano, não é possível. Então, aí já está toda a trama ardilosa da pessoa que pode ter um ego estruturado na perversidade. Porque aí a gente está falando mais de um perfil narcísico mesmo, né? De um transtorno narcisista, psicopata, Sim. sociopata. Então, essas pessoas, elas têm um ego estruturado na perversidade, elas são más de natureza. E esse elas docinho, têm mau caráter, elas têm má índole. Esse docinho que ela faz para todo mundo é justamente um mecanismo para defender esse controle. Porque é isso, vai invalidar essa vítima, né? Imagina, tô falando isso? Claro que não, incrível a pessoa. Mas mesmo com a vítima, é uma coisa assim, tem uma ação extremamente tóxica, aí depois vai buscar esse balde. É muito querido, muito doce e tal, para manter esse funcionamento de controle. É o que a gente chama de reforço emocional intermitente, né? É um mecanismo é isso que você falou, a metáfora que você usou, de morde-a-sopra, né? Aham. Porque a pessoa vai lá, faz um agrado, faz uma gentileza, uma coisa muito legal, dá uma flor, um bombom, alguma coisa, e daqui a pouco ela entra com toda a ira, a raiva, o controle, a manipulação. Então, a pessoa ela fica sempre ali esperando ter um segundo momento de conforto, de gentileza, de carinho. E isso reforça muito, porque a pessoa fica ali sempre buscando esses momentos. Mas vai ter, assim, um momento em que a gente, de repente, no desenvolvimento do relacionamento, né, da relação ali que se dá, alguns sinais de manipulação emocional e que as pessoas acabam não percebendo, quem está envolvido ali, né? Até porque tudo que é novo, a gente tem que dar tempo para que floresça, ou não, né? Então, tem mecanismos de abuso assim, muito claros, que dá para identificar muito claramente, por exemplo, quando começa a ter abuso físico, empurrão, chute, xingamento, crítica, mordida, tem gente que queima com bituca de cigarro, umas coisas impossíveis, e daí para pior. E tem aquela coisa velada, tem aquela artimanha da pessoa tóxica que é velada, ela vem com frases, ela vem estraga um evento muito especial, estraga o aniversário da pessoa assim, foi sem querer, estraga os melhores momentos, os melhores dias, e tem sempre um comportamento meio que velado, mas está sempre criticando o outro, desvalidando o outro, colocando assim um controle excessivo mas é porque eu te amo.
é pelo nosso bem, não, mas eu faço isso porque eu me importo com você. E aquilo vai ficando tão confuso, porque a pessoa fala, não, mas essa pessoa é boa, ela gosta de mim, ela faz isso porque ela está me protegendo. Então, assim, às vezes é muito difícil identificar. Quem está convivendo com isso, às vezes tem muita dificuldade em identificar. Agora, Wagner, olha que interessante, né? Nesse contexto, existe muito a repetição das críticas, a desvalorização, e isso acaba por moldar a crença de quem eu sou, minha autoimagem. Claro. Né? E é interessante que isso pode acontecer, pode se dar numa relação familiar, e olha o impacto que isso vai ter a longo prazo. Mas se for num ambiente, por exemplo, de trabalho, num relacionamento, a gente meio que também pode conviver e pode entrar numa crise. É porque a pessoa que é suscetível a sofrer esse tipo de abuso é alguém que talvez tenha feridas muito profundas, tenha uma personalidade extremamente frágil. Uma autoestima rebaixada. Uma autoestima rebaixada que precisa sempre de um reforço. Então, vamos pensar nesse ambiente de trabalho. A pessoa chegou nesse ambiente com toda essa insegurança. E aí, o reforço que ela está ouvindo é desse tipo de situação. Olha, você não sabe fazer esse trabalho, né? Olha, você não serve para nada, né? Ainda bem que a gente te contratou, porque senão eu não sei quem que poderia ter te dado um trabalho. Então a pessoa, ela vai assumindo aquilo para ela vai sentindo que realmente ela é esse ser que ela está ouvindo sobre, e ela inclusive se torna mais vulnerável ainda, porque ela diz o seguinte, se eu sou tudo isso mesmo, eu tô aqui, ainda bem, né? Ela se agarra. Eu tenho isso aqui, eu tenho esse trabalho. Eu tenho essa família, eu tenho esse marido, eu tenho essa amiga, eu tenho esse amigo. Então ela fica extremamente suscetível e a artimanha é tão profunda porque vai te amarrando nisso cada vez mais. Agora, esse tipo de relacionamento tóxico com certeza pode gerar ansiedade, porque o Wagner está falando aqui de crenças e de meio que uma coisa precisando necessariamente da outra, né? Então, se o outro não entrega, eu vou ficar querendo mais, ansiedade lá em cima. Exatamente. Nós funcionamos assim, a gente chama de modelo cognitivo. Aquilo que penso e acredito vira emoções e sentimentos. E emoções e sentimentos viram comportamentos ou reações fisiológicas, né? Então, por exemplo, em Provérbios está escrito assim como o homem pensa ou imagina, assim é. Então, aquilo que a gente pensa e acredita, a gente acaba se tornando de alguma forma. Temos que tomar cuidado com as crenças que temos e o que as pessoas fazem a gente pensar sobre a gente. Agora, imagine uma pessoa vivendo num constante ambiente ameaçador. Vamos imaginar que seja no ambiente de trabalho. A pessoa é desvalidada no seu trabalho, é criticada, não é elogiada, muitas vezes é exposta publicamente diante dos outros funcionários, colegas de trabalho, ridicularizado, menosprezado. Aquilo se torna um ambiente ameaçador. E nós temos um funcionamento biológico, fisiológico, que chama mecanismo de luta e fuga. Quando o nosso cérebro interpreta ameaça no ar, a gente se sente ameaçado. A minha integridade física, a minha integridade moral, emocional ou qualquer outra área aí está ameaçada, eu automaticamente, sem que eu perceba, isso é involuntário, eu vou acionar esse mecanismo de luta e fuga. E o que esse mecanismo de luta e fuga faz? Ou eu vou lutar pela minha vida, e aí eu posso me tornar agressivo, eu vou entrar numa coisa de lutar, de brigar, ou eu posso fugir pela minha vida. Ou às vezes eu posso me paralisar também quando eu estou com medo. Quando a gente está numa situação de medo e de ameaça, as pupilas dilatam, o coração começa a bater forte, isso é um mecanismo involuntário. Os músculos ficam rígidos e às vezes se a gente está com o estômago cheio, de repente o corpo entende que tem que pôr para fora porque você tem que estar leve, não fazendo mais nada, porque toda a sua energia tem que ser para lutar ou fugir. Então, esse excesso de cortisol, de adrenalina que é produzido nesse momento de se sentir ameaçado, vai causando danos muito, muito sérios para o organismo, para o corpo. Então, eu gosto muito de um pensamento da escritora Ellen White que falava assim, de cada 10 doenças físicas, 9 delas têm origem na mente. Se eu estou convivendo com conflitos mentais e emocionais intensos, eu vou adoecer fisicamente. Então, não é só no âmbito do adoecimento mental, é físico também. E aí, lógico, vai elevar o nível de ansiedade lá no máximo, porque a ansiedade quer me proteger do ambiente
que é ameaçador, que é nocivo, que parece querer me destruir. E é isso que algumas pessoas estão fazendo com os outros. Então, dependendo do caso, também pode ir para depressão. Pode. Completamente. Pode. Imagina como essa pessoa se sente triste, porque o tempo todo ela é diminuída. Nada que ela faz sentido. Qualquer atividade que ela vai desempenhar, ela é desacreditada completamente. Isso vai trazendo uma tristeza muito profunda. Isso vai fazendo com que cada vez essa pessoa tenha mais dificuldades com isso que ela acredita ser, porque colocaram, né, implantaram isso na cabeça dela e automaticamente essa tristeza pode ir avançando, né, se estendendo para uma depressão. Sim. Vamos dar uma olhada aqui, gente? Nossa equipe deixou aqui um computador aberto com várias abas aqui de crítica e de mensagens que tem a ver com o que vocês falaram aqui o tempo inteiro. Olha, aqui a gente tem abas abertas assim e são pontos muito negativos, né? Eu não faço nada direito. Tá piscando essa ideia aqui o tempo inteiro. E às vezes a gente acorda num dia que a gente deixa o leite derramar mesmo, né, Wagner? Todo mundo. A gente perde o ônibus e aí parece que isso aqui fica mais encravado ali, mais fortalecido. Eu sou fraco. Eu mereço isso. Eu que provoquei. Eu sou difícil demais, realmente. Eu preciso dessa pessoa, ela me ajuda, ela me fortalece. Vai ser pior se eu sair. Qual é o mecanismo psicológico envolvido aqui para que essas críticas sejam realmente acreditadas? O que acontece é que nas relações humanas, a gente também busca a nossa identidade no olhar do outro, na validação do outro. Então, quando eu começo a ouvir muitas críticas repetidamente, o que acontece é que eu posso internalizar essas críticas e entender que isso é verdade sobre mim. Eu começo a assumir, de tanto ouvir, de tanta repetição, eu começo a internalizar e assumir que isso é meu, que isso é verdade sobre mim, e muitas vezes não é. Mas eu assumo, é um mecanismo de internalização mesmo. E às vezes é muito difícil sair disso sozinho, desconstruir essas crenças causadas por críticas assim tão severas. Isso faz muito mal para o psiquismo humano. Isso leva a ansiedade, depressão, entre tantos outros transtornos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Wagner falou que são personalidades mais frágeis que acabam alimentando, né, esse tipo de relacionamento. Vamos falar de um ambiente familiar, tá? Como é que isso aqui se dá, Wagner? Porque dentro de um ambiente familiar, um filho, de repente, vai receber de um jeito, e vai, certamente, né? O outro vai receber de outro, mas todo mundo vai ser prejudicado, embora alguns manifestem de uma maneira mais fácil de perceber. Não é só uma personalidade fraca que vai se abalar com isso aqui, gente. Não, mas tudo isso pode fazer com que você acabe desenvolvendo um emocional muito abalado. Fragilizado. A gente pode pensar nessas frases em diferentes épocas da vida. Como você puxou a questão da família, eu vou trazer aqui. São frases que muitas vezes crianças ouvem dos seus pais. E aí, esse processo de internalização, de inscrição na nossa mente como verdade, ele se torna ainda mais forte, porque eu estou ouvindo do meu cuidador, da minha mãe, eu estou ouvindo do meu pai, que eu não faço nada direito. Ou do professor, da professora. Do professor, eu sou fraco. Realmente eu não me comporto, eu mereço isso. É pesado, né? É pesado. Eu sou muito difícil, eu realmente não obedeço, é eu que estou provocando. Então, isso são coisas que a gente vai reproduzindo. Então, eu ouço, eu passo isso para o meu filho, que vai passar isso para o meu neto. E vai ficando esse círculo quando a gente não... esse ciclo quando eu não cuido, quando eu não trato. E isso é tido como verdade. Às vezes a gente pensa em frases como essa num relacionamento, talvez marido e mulher, uma coisa, né, de uma relação tóxica clássica, como a gente diz. Mas isso vai passando de geração em geração como uma verdade. A gente chama isso na psicologia de trauma transgeracional. Vai traumatizando, porque é um trauma psicológico, emocional, e vai passando de geração em geração. E realmente, agora, complementando, Teru, uma criança que ouviu muito disso na infância vai ser um adulto mais suscetível a entrar em relações abusivas. Por quê? Está acostumado. Porque está acostumado. Porque a zona de conforto dela é esse. Então, se alguém me diz coisas desse tipo, não é tão estranho para mim, porque eu cresci ouvindo isso.
E isso fortalece mais ainda as crenças, né? Então, não só crença, mas também perpetuando esse tipo de relacionamento tóxico. E isso é uma coisa básica. A gente já falou disso aqui no Vídeo Saúde outras vezes. Isso que a Lu falou é muito verdade. Então, a criança cresce nesse ambiente e ela vai entender que essa é a verdade. Ela se sente quase, vou usar esse quase, como confortável nessa situação. Eu sei como se opera. Quase que acostumada. Acostumada, ambientada ali nessa coisa tóxica. Agora, o que eu acho que é muito importante pontuar quando a gente fala sobre esse assunto é o seguinte: a gente não pode culpabilizar a vítima. Então tem aquela história assim, não, fulano nem adianta, porque fulano gosta de sofrer mesmo. Não, fulana gosta de sofrer. Gente, não é assim. Ninguém gosta de sofrer. E mesmo quem se sente ambientado, confortável nessa situação, está em sofrimento. Tem prejuízo. Tem prejuízo e não teve outra estrutura, não teve outra possibilidade de entender e visualizar a vida com outro tipo de tratamento. Não sabe nem o que fazer, para onde correr, já acredita nisso tudo? Como é que eu vou lidar com a vida se eu tenho essas crenças sobre mim? Eu acho que eu sou uma pessoa fraca mesmo. Então, que poderes eu tenho para sair disso? Gente, vamos sentar aqui. Tudo que vocês estão me falando me fez lembrar de algo muito importante para quem está nos assistindo. Aqui na revista Esperança Mente Feliz, na página 42, esse assunto vem com tudo. E é tão importante a gente parar um pouquinho, dedicar um pouquinho do nosso tempo, da nossa energia para perceber como é que esses pensamentos, talvez críticos que você ouviu a vida inteira, talvez pensamentos distorcidos, como é que eles foram implantados aí? E não é hora de culpar quem colocou eles dentro de você, porque muito provavelmente a pessoa não sabia melhor. Mas é hora de fazer alguma coisa com o que você tem hoje, agora. Então, para você saber mais sobre esse assunto, como você pode entender e começar a nutrir pensamentos saudáveis, eu quero oferecer para você essa revista que é de graça, para você ter, estudar e viver melhor. Liga para cá, peça sua no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21, Mente Feliz. Dá para pedir pelo WhatsApp também, tá bom? Você pode mandar mensagem aqui, digitar Mente Feliz e a gente vai mandar para você também de graça. 12 98244 4449. 12 98244 4449. E, gente, eu sei que está na moda falar sobre isso. A gente abre o Instagram e pesquisa, lá você vê um monte de coisa no Google, mas não é demais falar sobre esse assunto, porque nós precisamos, com entendimento, com tanto que a ciência já avançou, vocês profissionais, né? Nós precisamos viver melhor, buscar este viver melhor. Agora eu tenho uma pergunta para vocês ainda, antes de chamar o intervalo aqui. Por que a vítima acaba tendendo para assumir essa culpa, aceitar esta culpa aqui, que não é responsabilidade dela? Wagner, doutora, quem quer falar primeiro? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, que a gente se reconhece também através da validação do outro. Então, eu preciso que o outro também me valide para eu me ver no mundo, me sentir no mundo. Se eu não me conheço bem, aqui que está uma falha desse sistema, que é o autoconhecimento. Se eu não sei as minhas forças e as minhas fraquezas, se eu não tenho clareza sobre isso, o que vai acontecer? Qualquer coisa que alguém me falar, eu vou assumir como verdade, porque eu não sei a verdade sobre mim. Há um pensamento que dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um verso bíblico, né? Então, é sobre isso, a gente precisa conhecer a verdade sobre a gente. Então, quando alguém disser uma coisa sobre você, você vai dizer sim, realmente eu tenho esse ponto fraco, eu preciso trabalhar nisso, eu preciso melhorar nisso. Agora, se disserem coisas que não são verdades, você vai ter condição de se questionar e falar, não, isso aqui não é verdade sobre mim, não. Volta para você que esse conteúdo é teu, isso aqui não é meu, não. E aí nós podemos falar de mecanismo de projeção do ego. Muitas vezes as pessoas falam para a gente coisas sobre elas, projetando na gente. Como é que funciona isso? A pessoa, ela não está bem com ela não gosta de quem ela tem pensamentos ruins sobre elas, talvez tiveram uma infância onde foram muito criticados e aquilo provoca tanta angústia, eles não sabem lidar com esse conteúdo, o que eles fazem? Tá tão difícil, eu vou jogar em alguém, eu vou projetar, vou jogar em alguém e geralmente é no colega de trabalho,
nos familiares, nas amizades, é o mecanismo de projeção de si mesmo no outro. Eu gosto muito de uma frase que o Freud dizia assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais sobre o Pedro do que sobre o Paulo, porque ao falar de Pedro, o Paulo é quem aparece, ele está se projetando, ele está se revelando. Então a pessoa fica atento, te chama de louco ou louca, doente, invalida, dramático, dramática, coisa, imaturo. Toma cuidado, porque isso pode ser uma projeção do outro sobre você. Fala, Wagner. Só uma outra culpa que também aparece. A pessoa, ela fica com a vergonha alheia do que as pessoas podem pensar desse abusador. E ela defende esse abusador, ela coloca panos quentes na situação. Então, ela diz assim, não, é que hoje ele tá um pouquinho, nossa, nem dormiu à noite. Ah, não, ele falou isso, mas é que eu também, né, tal. Então, a pessoa, ela vai defender o outro e ela se alia a ele nesse mecanismo de controle que ele desenvolveu. Então, quando escapa e ele tira a máscara e mostra isso de verdade, a própria vítima ajuda a proteger a situação, o que é muito sério e trágico. Precisamos até de um intervalo para pensar sobre isso, né não, gente? Ó, vai lá no Instagram da doutora Luciana, do Wagner também, enquanto a gente faz esse intervalo, porque tem muita coisa para a gente pensar. E talvez a água, quando fica mexida, leva um tempinho assim para ela voltar ao normal, tá? Doutora Luciana, vai lá no Instagram dela, @LucianaBalco, com um W no final, tá aparecendo aí. E tem também a plataforma muito legal que ela também está por trás ali, a Psyson_BR no Instagram também, olha, vale a pena conhecer. Doutora, daqui a pouco você fala mais sobre isso, tá? Wagner Cantore, você já sabe, @Wagner Cantore também no Instagram. Na volta, a gente quer saber sobre a importância de lidar com essas pessoas tóxicas. Lidar, gente. E também teremos aqui mais um episódio do quadro Primeira Pessoa. Tá mandando suas perguntas, suas dúvidas? Manda aqui, porque vamos ter também um momento para os nossos especialistas aqui responderem, tá? A gente já volta. Estamos de volta, vem para cá participar com a gente dessa conversa sobre lidar com pessoas tóxicas. E olha, vocês prometeram aqui que iam falar também sobre como a gente pode se perceber tóxico também. Então, olha, tem muita coisa para acontecer aqui nesse Vida e Saúde hoje. Com a gente, Wagner Cantore, doutora Luciana Balco e você também. Você está participando, mandando aqui a sua resposta sobre se você já saiu de uma conversa ou mesmo de um relacionamento, de uma situação, se sentindo culpado, pesado. Conta pra gente, a gente não tá falando aqui de uma discussão entre marido e mulher, não, aquela coisa que precisa ser resolvida e que é difícil, que vai demorar vão ter algumas etapas aí de discussão. A gente tá falando de algo recorrente, de algo que realmente vai num crescente e que pode sim ser um relacionamento tóxico. Dentro do ambiente de trabalho, dentro de casa, dentro de uma amizade, tá? Conta pra gente, nosso WhatsApp é o 12982660004, QR Code aqui na telinha também para você participar. E é importante, se você quiser contar aqui pra gente de maneira anônima, é só dizer na mensagem que a gente omite o seu nome aqui na hora de trazer para os nossos especialistas, tá? Vamos lá. Parece, quando a gente tem algumas dessas questões aqui, Wagner, enquanto você estava falando, eu pensei, quem nunca errou, né? Às vezes a gente tem culpa mesmo, não é que a gente é aquilo, mas a gente naquele dia está sendo mais atrapalhado, mais bagunceiro, né? Tá mais difícil naquele dia mesmo. Quando eu estou de TPM, eu sou uma pessoa difícil. Vamos lá, diferenciar autorresponsabilidade saudável e culpa distorcida. Doutora, você queria falar um pouquinho sobre o papel da culpa, eu acho que é importante agora. Exatamente. Bom, para que serve a culpa? Qual é a função desse sentimento no psiquismo humano? A culpa é uma emoção que eu costumo dizer que é tipo um regulador moral. Quando eu faço algo errado, vou colocar uma situação hipotética. Wagner deixou a carteira dele aqui, eu roubei dele R$100. Vai ser difícil de ter R$100 lá, mas ok. Tá, mas roubei R$100 aqui hipoteticamente. Então, eu chego em casa e começa aquela minha consciência a me acusar. Nossa, Luciana, o que você fez?
E aí eu começo a refletir. O primeiro papel da culpa é levar a reflexão. Eu começo a refletir, nossa, por que eu fiz isso com o Wagner? Por que eu peguei o dinheiro dele? E aí eu começo a reflexão. Se tudo continuar bem e a culpa continuar exercendo bem o seu papel, eu vou me entristecer com o que eu fiz. Nossa, não podia ter feito isso. Nossa, que péssimo, eu estou triste porque eu fiz isso. Aí, se tudo continuar dando certo, eu vou me arrepender do que fiz. Nossa, eu me arrependo. Eu não deveria ter feito isso. Gente, mas que absurdo que eu fiz, tá? Me arrependi. E se tudo continuar dando certo e a culpa continuar exercendo seu papel, eu vou procurar consertar a situação, fazer reparos. Aí eu vou procurar o Wagner, eu vou falar, Wagner, cara, pisei na bola contigo, você me desculpa, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça, eu fiz tal coisa, mas está aqui os seus R$100 de volta, me perdoa, tal. Aí eu vou lá, falo com Deus também, Senhor, olha, me perdoa, tal. Me arrependi, consertei a situação. E aí o próximo passo, que é importante na culpa, é o que é que eu aprendi com isso? Vem a aprendizagem. Eu aprendi que não se deve roubar R$100 de ninguém. Pronto, lição cumprida, a culpa exerceu o seu papel, sua função. A partir de agora, a culpa, ela já está convidada a se retirar. Eu posso dizer, dona Culpa, muito obrigada pelos seus préstimos, a senhora foi joia, me ajudou a ser uma pessoa melhor, cumpriu a sua função, mas por essa razão, por esse meu erro, a senhora já pode ir, volte a próxima vez que eu errar de novo e precisar da senhora de novo. Então, a culpa tem essa função e aqui vem a autorresponsabilidade. Eu refleti. Então, assim, falando de relacionamentos tóxicos, eu tenho refletido aquilo que eu falo, o que está causando no outro, o que as pessoas estão dizendo que sentem, como elas estão se sentindo com o que eu estou fazendo, os meus comportamentos e as minhas palavras. Quanto de verdade tem naquilo? Exatamente, eu tenho que fazer essa reflexão. Mas será que eu poderia ter dito isso de outro jeito? Será que eu tenho que pedir desculpa pela maneira que eu falei ou as palavras que eu usei? Eu costumo, advogar muito pela assertividade. Ser assertivo é falar com amor e com firmeza. Mas eu tenho que falar com amor, eu tenho que escolher as melhores palavras, o melhor tom de voz, a melhor linguagem corporal, porque eu posso falar assim, Teru, eu não gostei muito do seu cabelo hoje. Uma coisa, mas falar, Teru, eu não gostei do seu cabelo hoje. É totalmente diferente o tom ridículo. De voz. Soa como uma crítica. Nossa, hoje podia ter uma coisa diferente. Tá lindo, tá, Teru? Eu só estou usando o exemplo. Mas assim, o tom, a minha linguagem corporal também é agressiva muitas vezes. Faz diferença, né? Então, a gente tem que ser assertivo, falar com amor, mas falar com firmeza. Gostei muito. Mas será que a pessoa tóxica, ela sabe que ela tá... É consciente o negócio? Às vezes não. Às vezes é um longo exercício, a pessoa ela está repetindo padrões, como bem falou o Wagner, né, que é transgeracional, ela aprendeu a funcionar desse jeito, ela vem repetindo padrões que para ela aquilo é tão normal, porque é o normal dela, que ela nem percebe que ela está causando aquilo. Mas se ela está ouvindo um feedback de que está doendo, que está machucando, alguém está trazendo alguma coisa, vamos parar e pensar? Eu estou machucando as pessoas com as minhas palavras? Eu estou validando os sentimentos das outras pessoas? Ou quando alguém chega para mim e fala que está com uma dificuldade, eu falo assim, você está exagerando, que drama, você é muito sensível, para com isso. Então, eu estou desvalidando, eu estou sendo tóxico, né? Ou então, lógico, se eu estou agredindo fisicamente ou coisas do tipo, né? Falando mal daquela pessoa para os outros, isso é uma coisa muito tóxica também. Gente, tem muita gente se identificando, se percebendo em relacionamentos assim. E a pergunta quando você fala, né, de uma culpa que tem esse papel tão importante para a sociedade, se todo mundo deixasse a culpa trabalhar até o final do ciclo dela, do jeito certo, né, do jeito saudável, mas às vezes, dentro de um relacionamento tóxico, não vai acontecer da pessoa querer sair, né? Porque ela, de repente, ela pode se sentir até com abstinência. Olha que interessante. Com medo de não ter aquela coisa, aquela direção, Wagner, que aquela pessoa aparentemente mais forte dá para aquela que se sente mais fraco, mais detonado. Eu acho que é um bom ponto para a gente falar de uma situação. A gente falou um pouco sobre as pessoas se sentirem muito confortáveis nessa situação, mesmo trazendo muito desconforto.
Existem duas razões principais para a gente estar nesse tipo de situação. Uma é isso, é repetição. Então eu aprendi que é desse jeito que funciona, então eu preciso encontrar alguém no futuro onde eu vou repetir esse mesmo relacionamento que eu tive com os meus pais ou que eu, inclusive, vi os meus pais tendo um com o outro, então eu vou repetir isso. E tem uma outra situação, que essa é muito complexa também, que é a de reparação. Então eu vou tentar reparar o que eu vi no relacionamento ou o que eu vivi em outro relacionamento para este relacionamento atual. Tá. Às vezes, a situação é até diferente. Então, pode ter alguém, por exemplo, que teve um pai extremamente controlador, financeiramente falando, e essa pessoa se casou com um cara que não é, mas o tempo todo o dinheiro é um problema e ela acha que o cara está tendo um problema com o dinheiro. Ela está tentando reparar aquela situação nesse relacionamento atual. Então, repetição e reparação são dois grandes funcionadores de tudo isso. Então a pessoa tem medo ou vai sentir falta desse funcionamento emocional? Sim, e talvez inclusive por um desses dois pilares. Uau, forte, hein? Então vamos pensar qual seria o primeiro passo terapêutico para reconstruir essa identidade emocional, gente? Então, um primeiro passo, usando, por exemplo, a culpa, como a gente falou, é entender se essa culpa é legítima, se ela está cumprindo um papel ou se ela é uma distorção. Porque se a gente está num relacionamento abusivo, é muito fácil eu começar a ver culpa onde não tem. E esse é um grande perigo. A pessoa falou, você está exagerando, você é dramática, você é isso, e aí eu começo, eu não vou falar mais nada, porque eu sou exagerada. Eu não vou mais trazer os meus sentimentos porque o problema sou eu. E isso é um problema seríssimo. Então, o primeiro passo é fazer esse exercício. Onde é que eu errei de fato aqui? O que de fato eu fiz errado? O que eu preciso consertar? O que eu tenho que aprender? E dentro desse exercício, também pensar assim, eu tô considerando que eu sou a culpada, que eu sou fraca, que não sou boa o suficiente, faço tudo errado. Da onde eu tenho ouvido isso? Quem repete essas frases para mim o tempo todo? É uma fonte só? É uma fonte só? Eu ouço isso de uma única pessoa, sendo que durante toda uma vida eu nunca ouvi, mas é que às vezes eu também ouvi. E por isso me aliei a essa pessoa. Então isso também tem que ser uma coisa que a pessoa fique em alerta. Eu acho que tem que ter ajuda profissional, Com gente. certeza. A gente tem que confrontar os nossos próprios pensamentos e a gente tem que buscar, a gente trabalha muito com evidências. Quais são as evidências que eu sou dramática, que eu sou louca, que eu sou fraca, que eu sou uma pessoa difícil de lidar? Escreva então, sobre. Então você vai racionalizar sobre essas coisas. Isso é um processo terapêutico. Eu falo assim, não, mas espera aí. Aqui tudo bem, aqui eu pisei na bola, eu tenho que ver isso aqui. Mas isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então eu preciso racionalizar, né? Escrever sobre, pensar sobre. Às vezes, buscar em outras pessoas validação também. Então, por exemplo, eu posso estar sofrendo com um chefe que é muito tóxico no ambiente de trabalho, que me desvalida o tempo todo, que é sarcástico, que debocha. E aí eu vou conversar com um colega de trabalho e falar assim, escuta, na nossa dinâmica profissional, que você podia me dar um feedback de como você me vê, como você enxerga, como que é trabalhar em equipe comigo, tal. Às vezes isso reforça a evidência que eu preciso de que tem um abusador aqui e que esse problema não é meu. Tá, agora se é um relacionamento, quando alguém está tentando sair do ciclo, eu imagino que pode até gerar culpa nessa pessoa aqui que está tentando sair do ciclo, num primeiro momento, no início, certo? E ao mesmo tempo, essa pessoa aqui que mantém o controle e tal, ela também não vai deixar escapar fácil não, porque é um negócio que está funcionando para ela. É uma codependência. Quando uma pessoa resolve acabar com o ciclo do abuso, isso vai gerar um estresse enorme. Quando a pessoa ela era controlada, abusada, ela ficava silente, ela às vezes era culpada da própria reação emocional que ela sentia, ela chorava, ela ficava triste. Mas está vendo? A postura até fica caída. Então, o que acontece aqui é que a pessoa pode realmente começar a ser assim muito atacada, porque ela está tentando deixar aquele padrão de funcionamento abusivo. Isso é um grande sinal, porque você falou sobre primeiros passos, né? Um primeiro passo é impor um limite. Exato. E quando você impuser esse limite... Vários. Vários. Mas aí, realmente, a coisa vai ficar difícil, porque existe, né, uma situação que foi desenvolvida há anos. Se a pessoa conseguir, em algum momento,
Entender esse limite e mudar, olha, é uma relação que pode ter futuro, né? Agora, num esquema tóxico, a outra pessoa não aceita esse limite, mesmo que ele seja muito claro. Exato. E aí é um sinal mais que gigante de que essa não é uma relação para você estar. Não vale a pena seguir. Eu vou dar, não sei se tenho tempo, mas um exemplo bem rapidinho. Eu estou com um paciente jovem e ele está namorando. E aí ele me procurou e ele falou assim, olha, eu vim te buscar porque eu acho que eu estou num relacionamento tóxico com a minha namorada, mas uma coisa eu já te digo de antemão, eu não quero terminar esse relacionamento, tipo, não tente me convencer de que eu tenho que sair dele. Eu amo demais essa menina, essa moça, e eu não quero terminar, eu quero que você me ajude a lidar com ela como ela é. Eu falei, gente, que desafio, né? Que situação. Mas aí eu fui conversando com ele, falei, então você vai conversar com ela sobre isso, você vai estabelecer limites. Então, por exemplo, ela fala mal dele nas redes sociais, ela faz isso constantemente. Ela reclama dele, é tóxico. E tem outras tantas atitudes. Ela conversa com outros rapazes no direct do Insta e ele vai colocando limites e ela não respeita os limites. Ela fala, ah, não, tudo bem, eu vou fazer o que você está fazendo. Aí ela vai e repete a mesma coisa. Aí ele vai e conversa de novo, ela vai e repete o mesmo comportamento e sempre diz, não, eu vou melhorar, eu vou fazer. E toda a sessão ele fala, eu não quero terminar com ela. Então, assim, diante disso, me parece que tem aqui um quadro de dependência emocional, claro, né? Ele está doente, a gente vai ter que, é que ele começou há pouco tempo comigo, tratar essa dependência emocional, porque está claro, dentro daquilo que você falou, que ele está colocando os limites de forma assertiva, amorosa, educada, mas tudo. Isso não tá... Ela não responde e nós não conseguimos mudar o outro. Essa é uma clareza que a gente precisa ter, gente. A única pessoa que pode mudar um ser humano é o Espírito Santo e ela mesma. Nós não temos esse poder. Então, enquanto a gente pode se mudar, talvez você precise colocar limites aí. Mas eu queria que vocês viessem aqui agora, porque existem muitas coisas boas de fazer essa mudança, de se posicionar, de ser firme, de manter ali o seu limite. Porque, olha, eu vou trazer aqui, olha, ao invés de eu não faço nada direito, eu posso dizer não. Com toda certeza. Cara, isso é libertador. A gente estava falando de impor limites. O não é um grande limite que você impõe. Olha outra aqui, ó, doutora. Eu consigo, ao invés de eu preciso dessa pessoa. Sim, mudar o pensamento. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer isso, eu tenho condições. Mudar, realmente a crença vai mudar os seus sentimentos, seus comportamentos em relação a conseguir. Wagner, ao invés de pensar que vai ser pior se eu sair, eu posso cultivar, então, a ideia de que limite não é egoísmo. Isso aqui é poderoso. Limite não é egoísmo. O egoísmo é o que fizeram com você ao não deixar que você colocasse limites na sua vida. O egoísmo está lá do outro lado. Olha, doutora, essa daqui. Eu sou capaz. Exatamente, a gente tem que acreditar que é capaz, a gente tem que buscar evidências de que somos capazes. Quantas coisas na vida a gente consegue fazer e construir? A gente precisa escrever sobre, pensar, olha, eu faço isso. Então a pessoa está me chamando de incapaz, mas as evidências mostram que eu consigo. E eu tenho que afirmar isso para mim o tempo todo, para que eu me sinta bem e mais fortalecida para conseguir ser capaz mesmo. E a gente está fechando janelas aqui tóxicas da nossa mente, bom. tá? Eu sou difícil demais? Não, eu não sou difícil. Talvez eu esteja lidando com uma pessoa difícil, que está fazendo com que eu acredite que o difícil sou eu. Então, mais uma vez, buscar essas evidências e ter clareza do que está acontecendo e quem você é. E, gente, nenhuma daqui está dizendo até agora, e eu acho que as demais não vão dizer, eu sou perfeito. Claro que não. Está dizendo que a gente não é tudo isso de ruim. A gente tem dias ruins, momentos ruins, tem coisa que a gente não merece, mas a gente não merece nada, a gente merece alguma coisa, né? Eu tenho valor. E a Bíblia é tão especial nesses aspectos aqui, porque ela dá esse valor pra gente que Jesus nos deu já, né? Exatamente. Se você que, por exemplo, é cristão e você sabe que Jesus veio até essa terra e morreu por você, olha a crença que você tem, você vale o sangue de Cristo. Então, essa questão da autoestima, qual é o valor que eu tenho, é uma coisa muito importante de ser cultivada e ser desenvolvida. E eu quero trazer mais essa daqui, olha. Eu que provoquei,
Não, eu mereço respeito. Todos merecem. Todas as pessoas merecem ser respeitadas e eu tenho o direito de colocar limites e esses limites devem ser respeitados. E se, ao colocar limites, as pessoas não estão respeitando, de fato, talvez aquela relação não vale a pena. A gente tem que questionar se a gente quer estar naquele ambiente de trabalho ou com aquela amizade ou naquele relacionamento. Ô, gente, e eu acho que vale muito fazer uns bilhetinhos assim, nessa primeira fase de mudança, quando você está começando a pensar que existe vida além desse relacionamento tóxico, a gente precisa não esquecer de fechar todas as abas negativas na nossa cabeça também, gente. Porque talvez esses pensamentos foram cunhados ao longo de muito tempo, com muita força, de muitas maneiras, né? Então, a gente precisa confrontar os pensamentos anteriores com esse reforço aqui o tempo inteiro. Eu gostei muito do que você falou de escrever esses bilhetinhos. Eu acho que um grande caminho para você que quer sair de um relacionamento tóxico ou mesmo você acabou de sair, você está vivendo inclusive a saudade daquela pessoa que era tóxica, porque existiu essa codependência muito forte, é colocar isso aí, ó, cada uma dessas naquela tela de travamento do teu celular. Legal. Vai trocando. Isso. Quando você for destravar o celular, você vai ver uma dessas frases, que são verdades na sua vida. Isso vai te ajudar nesse processo de deixar um relacionamento tóxico ou deixar que esse relacionamento tóxico saia do seu coração, mesmo que você já tenha conseguido ter a força de encerrar isso. Acho que vai ser muito poderoso. Dá para colocar no espelho do banheiro, dá para colocar na primeira capa da Bíblia, dá para colocar na tela do celular. Vamos sentar aqui. O importante é fazer um reforço, gente, porque existem recaídas, existem altos e baixos da nossa vida. Então, a gente precisa não retroceder nesse caminho aqui, que é um caminho bom. Eu vou fazer um intervalo, a gente precisa fazer esse intervalo agora, mas eu quero deixar mais uma vez com você aqui a possibilidade de conhecer mais do trabalho da Luciana. Vai lá no Instagram, @LucianaBalco, com um W no final, tá? Também você pode conhecer o trabalho dela pela Psyson, @Psyson com Y, _BR. E Wagner Cantori também tá lá no Insta com o seu Wagner Cantori com W, tá bom? Na volta, a gente tem mais um episódio aqui do quadro com a primeira pessoa. Emily vai contar um pouquinho sobre a história dela em relação a isso que a gente está trazendo aqui hoje, tá? E daqui a pouquinho, nossos especialistas respondem aqui as dúvidas enviadas por vocês. Segura aí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Hoje estamos tratando aqui de relacionamentos tóxicos. Que conversa boa, rica. Quem perdeu vai ter que voltar, vai ter que ir lá no nosso canal do YouTube para aproveitar. Todos nós precisamos de uma reflexão, de uma análise, né, para saber o que está valendo a pena e para também se olhar, para se perceber e buscar ajuda. E olha, gente, a gente pode olhar para si, mas também pode se perceber na história do outro. Então eu quero trazer aqui agora a primeira pessoa mais uma vez. A gente vai acompanhar a história da Emily aqui, ela que viveu uma situação bem de perto, de amizade, né, marcada por esse tipo de dinâmica. Vamos acompanhar? Aí. Para mim, eu acho que o sentimento de culpa é o que mais a gente precisa ficar atento. Porque quando você se sente culpado por uma atitude do outro, significa que a pessoa conseguiu fazer com aquilo que ela queria, que era te fazer sentir mal. Eu sou Emily Martins e sou jornalista. Eu era muito criança, então algumas coisas eu ainda não enxergava como uma amizade tóxica. Mas quando eu fui ficando adolescente, minha própria mãe foi me alertando. Então, existiam algumas atitudes que se eu não fizesse o que a pessoa queria na escola, eu me sentia culpada, porque ela ficava brava, ou ela se afastava, ou me dava um tratamento de silêncio, que hoje eu consigo enxergar que o tratamento de silêncio é um tratamento de silêncio. Antigamente eu achava que ela tá me ignorando, ou ela não gosta de mim mais.
Eu me sentia muito culpada por não fazer o que a pessoa queria na hora que ela queria. Eu comecei a perceber que isso estava acontecendo quando eu já me tornei um pouco mais adulta, porque eu já estava afastada 100% dessa pessoa. Antes eu ficava 24 horas não, porque é muito tempo, mas na escola eu ficava bastante tempo com essa amizade, mas quando eu fui para a faculdade, eu fui vendo que era possível ter outros amigos que não tinham as mesmas atitudes que essa pessoa tinha na escola, então eu comecei a enxergar que era uma amizade que fazia um pouco mal, em ações, em falas, e aí eu comecei a ver com essas novas amizades que era possível você ser amigo sem forçar algo que você não queria. Uma atitude negativa que ficou marcada é porque essa pessoa gostava de um esporte e toda vez que eu tentava jogar esse esporte, ela me desmotivava porque eu não sabia jogar como ela. Então hoje eu não consigo, eu tenho muita vontade, eu tento às vezes, mas eu não consigo jogar esse esporte porque me vem na cabeça que ela dizia que eu não conseguia, que eu não sabia jogar. O processo de identificar aconteceu quando a minha mãe começou a perceber que algumas atitudes dessa pessoa estavam me fazendo ter atitudes erradas. Então assim, a pessoa me manipulava para poder fazer o que ela fazia. E no olhar da minha mãe, na verdade mãe sempre sabe de tudo, a minha mãe começou a ver que eu estava tendo algumas atitudes que não condiziam comigo e que estavam muito iguais a essa pessoa. Na infância, a gente não consegue ter tanta clareza. Ali na adolescência, no ensino médio, eu comecei a ver que sim, realmente eu estava fazendo coisas que eu não fazia normalmente. E aí só quando eu realmente virei adulta que eu dei nome a essa amizade. Os sinais, eles são difíceis de enxergar quando você está dentro de uma amizade assim. Mas o sentimento da culpa, quando a pessoa faz com que você se sinta muito culpada, é um sinal muito grave, você se sente a pior pessoa do mundo. A manipulação, aquela troca, né? Mas se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, esse também é um sinal muito grande, manipulação. Mas para mim, eu acho que o sentimento de culpa é o que mais a gente precisa ficar atento. Porque quando você se sente culpado por uma atitude do outro, significa que a pessoa conseguiu fazer com aquilo que ela queria, que era te fazer sentir mal. Eu aprendi que hoje eu posso falar não se eu quiser e se isso não for fazer mal para mim mesma. Eu posso chegar com sinceridade e falar para as pessoas, não quero fazer isso, não quero ir a tal lugar, porque eu vou me sentir melhor falando não do que fazendo o que a pessoa pede ou a pessoa queria. Então, hoje eu entendo que o não faz bem para mim mesma. Não, eu não preciso pensar 100% na pessoa, com medo de magoar a pessoa. Que rico a história dela, né? Não parece que teve tantos prejuízos assim, porque teve uma intervenção, teve alguém que olhou e falou, olha, para perceber um pouquinho, para reparar um pouquinho. E acabou que ela acabou construindo aí uma percepção importante para a vida, né? Eu achei muito interessante 2 aspectos. O primeiro é esse. Uma das situações que quando esse abusador é um adulto, não era o caso dela ali, né? Ele vai tentando minar pessoas próximas àquela vítima para que não tenha essa informação ali, né? E mãe é isso, mãe sabe de tudo, como a Emily disse, sabe mesmo. Então, ouça essas pessoas, às vezes a pessoa não vai ouvir, porque aquela voz de comando está mais forte, parece que aquela pessoa está com a verdade, mas quando você ouve outras coisas ao redor, outras pessoas ao redor, isso pode dar uma noção mais real e concreta de quem você é e da relação onde você está envolvido. Outro ponto que a gente não discutiu aqui, ela trouxe, eu achei fundamental, é que, de fato, às vezes, a vítima desse abuso começa a reproduzir o comportamento do abusador numa outra relação. Então, por exemplo, está sofrendo um abuso do marido, mas com o irmão tem uma relação parecida com aquela voz de comando. Às vezes, numa amizade e está ali com o irmão, por exemplo. E tal. Então, importante esse sinal também. Esse olhar também.
Vamos para o próximo intervalo? Tem muita dúvida chegando aqui, tem muita pergunta chegando. Eu quero que a doutora Luciana e o Wagner possam olhar para você com carinho. Mas deixa eu dar um recadinho especial aqui para você, porque neste mês os Anjos da Esperança têm uma nova missão. Você já sabe, a gente já trouxe aqui, mas deixa eu reforçar. A nossa missão é levar esperança para quem busca respostas através da nova edição da revista Esperança, Eventos Finais. E com a sua ajuda, a Novo Tempo vai poder imprimir e enviar gratuitamente esse material para muita gente, milhares de pessoas. Então, tem aqui o convite. Doe agora pelo Pix, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é o e-mail do Anjos, mas que você também pode usar como chave Pix, tá bom? O futuro já foi revelado. A questão é, você está preparado? Sou anjo, sou Novo Tempo. Vida e Saúde vai ali e volta já. Que bom aproveitarmos juntos essa oportunidade aqui com a doutora Luciana, com o Wagner Cantore. Falamos sobre aqui o convívio tóxico e abrimos espaço para todo mundo poder comentar, perguntar, participar. E agora chegou o momento em que eles podem responder as dúvidas que vocês nos mandaram. Vamos trazer a primeira aqui? Quem está falando com a gente é a Silvana, olha só o que ela traz, gente. Tem um irmão na igreja que cumprimenta todos dentro do culto e não olha para mim. Isso me incomoda. Já falei com ele, mas não adianta. Como devo agir? Parece que ele tem algum problema conosco, mas já pedimos perdão por qualquer coisa para tomar a Santa Ceia em paz. Contudo, não adianta. Ela está incomodada. Ela está incomodada, é um direito dela, mas segundo o que eu entendi ali, ela já fez o que tinha que ter feito. Ela procurou a pessoa, ela conversou, pediu desculpa por alguma coisa que eventualmente tenha feito. A partir disso, a responsabilidade do outro, ela está tranquila, ela tem que ficar tranquila em relação a ela. Devolve para o remetente essa amargura, esse distrato, esse descaso é do outro. A gente não consegue mudar o outro. Fique em paz, você fez a sua parte, deixa ele fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Isso não é sobre você. E ela não está sendo menos cristã, não, ela já fez a parte dela. Claro. Próxima participação aqui, a Isa traz o seguinte: eu tenho uma pessoa na minha família que é assim, ela faz questão de nos deixar para baixo. Pois é, aí olha, são várias as dicas que a gente foi apresentando ao longo de todo o programa de hoje. Não leve em consideração o que essa pessoa que faz questão de deixar todo mundo para baixo tem dito, né? Vamos dar uma isolada aí no que essa pessoa disse e não vamos levar isso para o coração. Se você puder não conviver, melhor. Se tiver aquele momento que você for obrigado a estar por perto, lembra disso, ela tem um propósito ao falar essas coisas, né? De fato, deixar todo mundo para baixo. Não abrace o propósito dela, mantenha essa distância saudável dessa situação. Se preparar muda muito, né? Porque a gente não vai receber com todo abraço, assim, essas críticas. Ó a dica. Próxima participação aqui traz o seguinte, a Silvana: eu tive uma pessoa tóxica na minha vida, infelizmente era minha mãe. Ela era narcisista e me fez muito mal por um tempo. Ainda tenho sequelas, mas a terapia para mim foi libertadora. E, logicamente, Deus sempre esteve ao meu lado. Muito boa essa pergunta, porque a Emily disse uma coisa, eu reforcei aqui dizendo, a mãe sempre sabe as coisas. Realmente, uma mãe cuidadosa, zelosa e que não tem um transtorno de personalidade narcisista é essa pessoa. Percebe? Mas o que a gente vê em muitos casos, e é muito difícil, muito triste, é entender que a mãe é uma pessoa narcisista. A mãe não está olhando para o bem do filho. E existem muitos casos, né, Lu? Vale a pena a gente falar sobre isso. Vale a pena. Eu achei que foi muito importante a pergunta da Silvia. Realmente, às vezes, a pessoa tóxica e abusadora que mais devasta a condição emocional de um ser humano é a própria mãe ou o próprio pai. Eu tenho pacientes que são vítimas de abusos narcísicos perpetrados pelos próprios pais. Então, assim, a nossa recomendação é uma coisa que a gente precisava aprofundar, mas assim, não morda os gatilhos, as iscas, não pegue para você as provocações, as críticas, tenta isolar a pessoa, você se manter isolada disso. Não é fácil, porque essa pessoa que faz isso com você, foi ela quem instalou os gatilhos dentro de você. Então, às vezes, a distância, o distanciamento é a coisa mais segura
que a gente pode fazer nisso. Deixa eu trazer uma próxima interação aqui que eu acho que tem a ver com o que você está trazendo para a gente, doutora. Ela disse o seguinte, essa pessoa é muito dolorido e sofrido ter mãe narcisista. Demorei 50 anos para aceitar que a minha mãe era narcisista. Precisei me afastar para me proteger, mas como cristã é mais difícil ainda, pois se tem a crença de que toda mãe é boa e de que se deve honrar pai e mãe. E é verdade, se deve honrar, né? Mas olha o contexto dela. Eu tenho que trabalhar meus pensamentos para entender que eu não estou deixando de honrá-los ao me afastar para me proteger. Deus tem me ajudado muito, seu amor tem me sustentado. Olha que depoimento, né? Profundo, importante, ela está no caminho certo. Ela está no caminho certo, porque ela precisa cuidar da saúde dela. O corpo é o templo do Espírito Santo. Se ela se coloca numa condição de se permitir continuar sendo abusada, ela vai adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, assim, antes do outro vem eu, né? O mandamento diz, ama o próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar primeiro e recebendo amor, recebendo o respeito do outro, eu devolvo isso. Eu devo amar todas as pessoas, orar por essa pessoa, desejar o bem. Se eventualmente eu puder ajudar em alguma coisa, eu não vou negar ajuda, mas eu não preciso conviver com essa pessoa. Okay. Eu preciso me proteger. Por exemplo, Teru, você tem filhos? Sim. Você deixaria os seus filhos expostos a uma pessoa narcisista? Não. Por que não? Porque eu os amo. Exatamente, é a mesma coisa. Se você não vai deixar os seus filhos sofrendo abusos narcísicos, por que essa pessoa deveria ficar sendo exposta? Ela tem o mesmo valor dos seus filhos, de uma criança. Sim. Aos olhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Okay? Muito bom, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Teru, só um ponto aqui, a gente pode ter essa questão de isolar completamente uma pessoa que nos faz mal, mesmo sendo o nosso pai ou a nossa mãe, é o contato zero. E não é pecado. E não está deixando de honrar. Deixar de honrar é outra coisa, você pode orar pela pessoa, se tiver uma necessidade, como a Lu falou, você pode ir atender, mas você não precisa estar sob o poder de uma pessoa narcisista. Só queria colocar esse detalhe. Isso é muito importante. Muito bom, gente. Donizete está aqui com a gente também, olha só o que ele traz. Olha, eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês. Tenho passado por um momento difícil e recebido muitos conselhos, mas percebo que às vezes as conversas acabam focando em problemas alheios e críticas a terceiros, o que acaba pesando mais do que ajudando. Está se estabelecendo aí uma roda dos escarnecedores, é isso que eu estou percebendo? Mas ele se ligou, eu acho que já está no ponto dele dar um passinho atrás e parar, de repente, de ficar aberto a todos esses conselhos. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente tem que perceber os ambientes e se aquilo está sendo produtivo, se está fazendo bem. Nós temos, assim, um sensor dentro da gente. A gente tem um radarzinho que a gente capta pessoas nocivas, pessoas tóxicas e energias dos outros, tá? Isso não é espiritualidade, essas coisas assim, tem isso. Então, se aquela conversa, aquele conselho, aquele enredo, aquelas narrativas não estão te fazendo bem, corta. Sai, se distancia. A sua missão é se proteger emocionalmente, é cuidar da sua saúde mental, que afeta a saúde física também. Muito bem. Quem está com a gente agora é a Kaline. Olha só o que ela conta. Eu não sei se isso é tóxico, mas conheço algumas pessoas que são duas caras. Elas são pessoas em um lugar e outras em outro. Se fazem de boazinhas para com outras, sendo que, na verdade, falsas. Eu não consigo ficar no mesmo ambiente que essas pessoas e assim evito esse convívio. Quando essas pessoas pedem um favor, vêm melosas e mudam completamente, Wagner. Talvez não seja de fato tóxico, mas tem uma questão de caráter aí, né? Se eu só vou todo meloso pro outro, quando eu preciso de alguma coisa do outro e quando eu não preciso eu tenho um outro tipo de relação, realmente não é o tipo de gente que a gente tem que estar em contato. A gente está aqui moldando o nosso caráter, numa caminhada espiritual, numa caminhada de qualidade de vida. Então, para que me envolver com esse tipo de pessoas, né? Eu acho que você fez certo, tá saindo fora aí dessas companhias. Muito bem, deixa eu trazer mais uma aqui. Quem está com a gente agora é a Jane, olha só o que ela conta. Eu moro em um ambiente tóxico há mais de 10 anos. A casa é dividida em 3, minha mãe, meu irmão e eu. Meu irmão é muito amargo, sempre generaliza, a última palavra vem dele e sempre com arrogância. Eu sou a única cristã aqui, sempre evitando tragédia, pois tenho pais vivos, senis e, sinceramente, estou me sentindo esgotada. O que vocês me orientam?
Então, eu fico pensando, né, por que algumas pessoas, elas permanecem em lugares que estão adoecidos, em relacionamentos, ambientes adoecidos. Se ela é uma pessoa cristã e está buscando crescer na vida, cuidar da sua saúde mental e espiritual, por que ela precisa permanecer nesse ambiente? Será que ela não poderia morar com outras pessoas, num outro ambiente e seguir com a sua vida? Porque o fato é que esse clima, ele drena emocionalmente a gente, ele drena as nossas energias até de ação, de conquistar as coisas, de buscar as coisas. Aquilo, a gente fica o tempo todo remoendo, vivendo aquilo, suga. Então, assim, nós não somos responsáveis pela infelicidade do outro. Cada um escolhe o que vai fazer com a sua própria vida. E se essas pessoas, como ela disse, o irmão é amargo e o clima está pesado, ela tem o direito e ela é livre para escolher buscar novos rumos, novos caminhos para ter a saúde plena, a vida plena que ela merece ter. Ela conta ali que os pais são senis e talvez isso a aprenda aquela situação. Mas também ela não tem um posicionamento dessas pessoas que talvez dependam dela. A gente não pode julgar todo o contexto ali porque a gente não conhece. Mas olha, é uma luz aqui que a doutora Luciana trouxe para você. Começa a pensar um pouquinho além do que essa situação imediata está trazendo aí. Eu acho que isso é importante. Ter ideias, possibilidades. Dividir responsabilidades com esses pais senis, por exemplo, buscar alternativas. Será que podemos ter outros cuidadores? Esse irmão pode cuidar um tempo e eu posso ter outras atividades, um outro espaço? Não dá para ficar preso nessa situação, não é justo com essa pessoa ficar presa nisso. Força aí, viu? Próxima participação é a Sônia quem traz pra gente. Ela conta assim, olha, por conta dessas palavras e acusações, não me olho no espelho e não consigo me perdoar. A Sônia parece alguém que já realmente sente que foi longe demais, Wagner. A Sônia parece que está com aquelas janelinhas abertas aí, Sônia, da dinâmica que a gente fez aqui. Veja, essas coisas que você ouviu não são verdades. Essas coisas que você ouviu durante toda uma vida foram justamente para fazer com que você ficasse presa dentro desse funcionamento de controle, onde alguém te fez vítima. Então, você não tem culpa. Eu gostei muito de uma expressão que a Lu usou aqui ao longo do programa. Devolva para o outro o que é dele. Essas coisas que foram ditas para você não são suas, são do outro. Eu tenho certeza que você é uma pessoa cheia de talentos, eu tenho certeza que você é uma pessoa que é cheia de coisas boas e alguém foi minando isso ao longo da sua vida, fazendo com que você acreditasse que você não tem capacidade, que você não tem condição, que você não faz nada direito e você inclusive não consegue se olhar no espelho, né? A gente não chegou nesse ponto, mas muitos desses abusadores, eles inclusive, para minar a pessoa, eles falam do físico dessa pessoa. Você é feia, quando eu namorava você não tinha esse corpo que você tem hoje. E isso é muito forte, inclusive para uma mulher, né? Se olhe no espelho, sim, tá bom? Eu tenho certeza que você vai encontrar beleza se você conseguir se ver com os seus próprios olhos. E não com essa lente que colocaram aí para você ver a vida e você mesma que não é real. Ô Lu, Sônia, melhor dizendo, a palavra de Deus diz que você é filha dele e de que você tem valor também. Começa por aí e siga em frente. Quem está com a gente mais agora é a Tereza. Olha só o que ela traz. Eu sou casada com uma pessoa que é muito boa, paciente e amiga, mas brigamos porque toda vez que eu mostro para ele que está errado e que precisa mudar, a mãe dele diz para ele que está tudo bem, que fulano ou beltrano fazem coisas piores, que ele o que ele faz está normal. Eu fico triste porque ele sempre ouve ela ou a ouve. E aí? Ai, tantas pessoas passam por situações assim. Infelizmente, gente, quando a mamãe decide passar a mão na cabeça e não ajudar o seu filho, a sua filha a crescer, não pontuar o que está errado, se posicionar de uma forma até imatura, protegendo o que não está correto, essa sogra está com um problema sério e esse filho também está com um problema. Por que ele precisa da validação da sua mãe enquanto um adulto casado num relacionamento com a sua esposa? A palavra de Deus diz assim: deixa o homem, o seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher e forme uma só carne. Então esse relacionamento conjugal tem que ser vivido entre dois.
A sogra não deveria estar se intrometendo nisso, nem deveria estar sendo buscada para ajudar a intervir nessa relação. Não é papel da sogra. Se está com dificuldades, procura uma terapia de casal, procura um aconselhamento pastoral, procura um terceiro capacitado que possa realmente ajudar de forma imparcial. Muito bom. Um pequeno detalhe aqui, ó, perfeito tudo que a Lu disse. A gente, quando tem pai e mãe e mora lá com eles, a gente é uma família, a gente é um núcleo familiar. Quando a gente casa com alguém, esse não é mais o meu núcleo familiar, eu estabeleço um novo. Isso aqui é família extensa. Então eu tenho que cuidar e tenho que ouvir esse núcleo familiar. A família extensa, eu tenho que validar, orar, interceder, ajudar. Mas aqui é que está a minha família, não mais aqui. Boa! Nelly está chegando por aqui também, gente. Olha só o que ela traz. Convivo há muito tempo com uma pessoa muito difícil, só vê o lado ruim das coisas, defeito em todos. A minha sorte é que tenho o autoconhecimento e quando o conheci, já estava muito bem resolvida e cercada de pessoas boas que me admiram e me enchem de carinho. Aprendi com o Dr. César que somos pessoas diferentes. Pronto. E que maturidade, né? Perfeito, muito bom. Tá vendo como faz diferença a gente consumir conteúdos de qualidade, né? A gente consegue entender, a gente consegue ver. Somos pessoas diferentes, nem todo mundo tá no mesmo pacote, né? Isso aí. Então, excelente. Quero agradecer você que mandou aqui, que confiou a sua pergunta, a sua questão aqui aos nossos especialistas. E quero agradecer vocês também que ouviram atentamente, com muito carinho aqui. Você pode conhecer mais o trabalho da doutora Luciana lá no Instagram, @LucianaBalco. E Lu, fala rapidinho sobre o Psyson, que também está aqui no seu perfil, @Psyson_BR. A Psyson é uma plataforma de atendimento psicológico online, ou seja, é uma clínica psicológica online. Lá nós temos vários psicólogos, especialistas em diferentes áreas e se você precisa de ajuda em alguma questão emocional, mental importante, você pode entrar na plataforma, pode agendar com um dos nossos psicólogos lá. Eu trabalho nessa plataforma e tem vários outros também e você pode ter um atendimento e pode buscar mais conhecimento e autoconhecimento também. Legal, gente. @Psyson_BR. Wagner, obrigada mais uma vez. Dá o seu arroba aqui pra gente. Olha, um abraço pra você. O meu arroba. Você quer o meu abraço. @Wagner Cantori. Você pode me seguir lá. Um abraço pra você. Até a semana que vem. Muito bom participar aqui. Olha, se você precisar rever algum trecho dessa conversa, a gente coloca para você lá no nosso YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Amanhã tem mais Vida e Saúde aqui. Vem assistir já com roupa adequada, ou seja, roupa confortável para o movimento, porque atividade física, exercício físico vai contribuir para uma saúde global, como você tem percebido aqui ao longo das nossas conversas com os especialistas. E até lá, fique firme. Deus te ajuda por aí, tá bom? Tchau, obrigada!